Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Para você que não conhece o meu trabalho, não conhece o canal, dá um voto de confiança, assiste, se gostar, se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se por acaso você não gostar, compartilhe com seus inimigos e de quebra você já se vinga deles. E agora vamos para mais uma história de terror? Olá, vou usar aqui as iniciais BC e quero compartilhar com vocês uma experiência assustadora que me aconteceu há anos. Uma noite, ao voltar do trabalho e entrar na minha casa, um som inesperado e de partir o coração quebrou o silêncio da noite. Era o choro de um bebê. Eu estava com uma das minhas cunhadas quando ouvimos aquele chorinho. Olhamos uma para a outra perplexas e nos perguntamos de onde estava vindo aquele choro. Decidimos investigar e fomos para a cerca de trás da minha casa. E lá não havia nadica de nada. O choro parecia se mover, nos levando direto para a linha do trem. Pensamos que talvez alguma das vendedoras de legumes tivesse deixado seu bebê lá, mas não percebemos que aquele choro estava nos levando na direção do rio. Foi então que a outra cunhada saiu de casa e perguntou para onde nós estávamos indo. Dissemos a ela que íamos buscar um bebê que estava chorando. Ela ouviu o choro e, com uma expressão de terror, nos exortou a voltar para casa. Ela nos disse: "Vocês não percebem que isso é uma coisa má? Não é desse mundo!" À medida que nós estávamos voltando, o ambiente foi ficando cada vez mais assustador. Começamos a ouvir o grito de vários pintinhos e depois risadas desagradáveis e sinistras. Meus pés estavam incrivelmente pesados, como se algo me impedisse de avançar. Minha cunhada começou a rezar desesperadamente e, pouco a pouco, aqueles sons horríveis foram desaparecendo um a um. Chegando em casa, fechamos a porta com um alívio misturado ainda com um medo, né? E percebemos que aquilo não era um simples bebê, mas algo muito mais obscuro e malévolo. Uma entidade que queria nos atrair para o rio, para um destino desconhecido e provavelmente nefasto. Desde aquela noite, nunca mais ignoramos os sons estranhos que se ouve perto do rio. E sempre nos lembramos dessa experiência como um aviso de que há forças desconhecidas e perigosas à espreita na escuridão, pois nem sempre é o que parece. E essa não é nem a primeira e nem a última história que vamos ouvir sobre isso. Você já conhecia essa história? Deixe aí suas opiniões nos comentários. E vamos para a próxima de hoje? A voz dele. Há um ano aconteceu-me algo estranho. Cheguei cedo em casa e fiquei assistindo TV na sala. Tudo estava calmo até eu adormecer. Quando eu acordei, a televisão estava desligada. Por um momento eu pensei que minha mãe tinha desligado. Mas olhando para o meu relógio, percebi que só tinha dormido por alguns minutos. Não dei importância e fui para o meu quarto. De repente parei. Um suor frio percorreu a minha testa e ouvi um choro leve, mas claro.
O medo consumiu o meu corpo a ponto de eu não conseguir me mexer. Comecei a suar demais e o meu coração batia a 1000 por hora. Engoli saliva várias vezes e comecei a rezar. Eu não era muito devoto, mas sabia o essencial. Cada vez que eu rezava, o choro ficava mais alto e se ouvia mais de perto. Estava prestes a parar de orar, mas eu não consegui. Estava chorando e ao mesmo tempo pedindo a Deus que me ajudasse. Fechei os olhos e recitei a oração do anjo da guarda. Senti uma mão no meu ombro e algo no meu pescoço. Um riso leve foi se desvanecendo, mas eu consegui ouvir uma voz meio porosa dizendo: "O pecado não vai embora só porque você pede perdão. O pecado vai embora quando você o aceita." A partir desse dia, eu fiz a promessa de aceitar qualquer erro que eu cometa. Quando estou sozinho em casa, às vezes, consigo ouvir esse choro por alguns segundos. Só rezo para nunca mais ouvir essa maldita voz outra vez. Só de lembrar eu fico, todo arrepiado. Eita, mais um relato aqui de vozes não aterrorizadas. Eu, hein? E também é de histórias de terror. Vamos pro próximo de hoje? O ano era 1979, quando a minha vida deu uma reviravolta inesperada. Recém-graduada como professora, fui designada para uma pequena cidade na Serra. Um lugar tão remoto que parecia esquecido pelo tempo. Com entusiasmo e um pouco de nervosismo, iniciei a jornada para o meu novo destino. Os primeiros dias na cidade foram tranquilos. Dediquei-me a consertar a escolinha com a ajuda da dona Cipriana e de Dom Roberto, 2 moradores locais, simpáticos e trabalhadores, mas sempre me avisaram: não fique depois do pôr do sol aqui na escolinha. Lete, a criança aparece. Não entendi bem o que eles queriam dizer e, na minha mente de professora racional, atribuí o caso a superstições locais, sabe? Mais tarde, absorvida ali pelo meu trabalho, não percebi que o sol já tinha se posto e a escuridão já tinha envolvido a escola. Foi então que comecei a ouvir risadinhas que pareciam vir de fora do salão. Primeiro, pensei que era minha imaginação, né? Mas aquelas risadinhas infantis foram ficando mais fortes, mais altas, mais próximas. Intrigada e com um vislumbre de medo, é claro, né? Fui investigar. E tudo que eu vi foi um monte, né? Uma montanha que ficava do lado de fora, banhado pelo luar. Não tinha ninguém ali. Minha casa ficava a uns 30 metros da escola. Enquanto eu caminhava em direção a ela, né, a minha casa, as risadinhas infantis continuavam, como ecos brincalhões que a noite levava de um lado para o outro. Então eu vi uma criança. Ela estava em frente à minha porta, me observando, com um olhar que gelou meu sangue. Mas não era um olhar inocente. Havia algo de macabro naquele olhar. De repente, o menino começou a se esticar de uma forma não natural e começou a correr para mim. Instintivamente, corri de volta para a escola.
A minha única salvação naquele momento, né, era entrar na escola e fechar a porta. Com uma lamparina que acendia-se à base de querosene, tremendo ali na minha mão, eu podia ouvir a criança correr ali pela sala e aquele sorrisinho infantil ecoando no escuro. Passei a noite acordada, trancada naquela sala de aulas, com o coração batendo aqui na garganta. Foi só de madrugada que eu me atrevi a sair. Ao encontrar a dona Cipriana e o Dom Roberto, só pude ver nos seus olhos uma mistura de preocupação e nós te avisamos, nós te dissemos. Me explicaram que o menino era um espírito que rondava a escola há anos. Uma presença que todos na cidade conheciam. Não só conheciam, né? Como respeitavam. Me senti uma tola naquele momento por não ter dado ouvido aos moradores locais, por ter acreditado que seria só histórias para me assustar. Eu nunca mais fiquei naquela escola depois de escurecer. Mais um relato aqui de história de terror. E aí, o que vocês fariam no lugar da relatante? Ai, eu nem tenho palavras. Meu nome é Magda e sempre acreditei na paz que a solidão oferece. Por isso, quando encontrei uma pequena casa de campo para alugar, não hesitei em pegar. A casa era antiga, mas confortável e luminosa. Um lugar perfeito para se desconectar do mundo. Nessa noite, como em qualquer outra, eu me acomodei no sofá com uma revista na mão. O silêncio do campo era um bálsamo para o meu espírito cansado. No entanto, minha tranquilidade foi interrompida por um som estranho. Algo como pequenas pedrinhas batendo na minha janela. No começo não dei importância, pensando que seria, o vento trazendo aquelas pedrinhas de alguns escombros, visto que o vento estava forte. Mas as pedradas ficaram mais insistentes e mais claras. Toda vez que uma pedrinha tocava na janela, um arrepio percorria minhas costas. Decidi tentar ignorar, até que algo mais perturbador aconteceu. Um pluft lá fora. E logo as luzes começaram a piscar, como se estivessem lutando para ficarem ligadas. E então tudo se apagou assim, completamente. Ficou tudo escuro. O pânico tomou conta de mim quando as luzes do interior começaram a falhar da mesma maneira. Uma após a outra foram se apagando, ficando apenas a luz da cozinha lá, sozinha, como a minha única companhia no escuro. E as pedradas na janela aumentaram. E foi aí que eu decidi agir. Peguei um atiçador de ferro, abri a porta com determinação. Na minha frente, assim, no corredorzinho que levava para casa, tipo uma entradinha, eu vi duas figuras pequenas e escuras. Eram homens minúsculos com aspectos marotos e olhares perturbadores. Num instante, eles atacaram-me com uma velocidade sobrenatural. Eu, armada com o atiçador ali na mão, enfrentei os dois com toda a minha força. Eu batia no ar, sabe? Tentando mantê-los ali, na linha de visão minha. Mas os meus esforços deram frutos. Eles fugiram para a escuridão da noite. No dia seguinte, ainda em choque, contei a minha experiência à senhora ali que morava próxima à minha casa.
A reação dela foi de alívio. Ela me disse que eu tinha tido sorte, pois, de acordo com as histórias locais, aquilo era duendes. Vocês acreditam nisso? Duendes. E eles acostumavam levar garotas jovens. E diz que quando eles as levam, as moças nunca mais são vistas. Desde aquela noite, eu nunca mais me senti completamente sozinha naquela casa. Cada sombra, cada ruído me lembrava daqueles seres que quase me arrastaram para um destino incerto. Agora eu sei que há mais neste mundo do que os nossos olhos podem ver e que, às vezes, a solidão pode ser o menor dos nossos problemas. E vocês aí aterrorizados acreditam que possa existir duendes? Bem, eu, da minha parte, eu acredito sim no sobrenatural. E ele existe e está onde menos esperamos. E agora vou trazer aqui mais uma história de terror. Essa história é curtinha, mas é aterrorizante. Essa história eu ouvi numa roda de conversa. Quando eu digo que eu tenho um canal de terror aqui no YouTube, perto de pessoas com mais idade, as histórias, brotam. Segundo a senhora que me contou, ela cresceu em um sítio lá para os lados do Paraná. Não posso dizer o lugar exato, pois ela não me deu permissão. O sítio em si ficava próximo à cidade, tinha outras residências ali perto. Então, ela, seus irmãos e os filhos dos vizinhos, que eram seus amigos, iam buscar lenha, numa plantação de eucalipto que tinha ali perto para sua mãe. E como eles já conheciam bem ali, já tinham se acostumado, julgavam ser uma área segura. E começaram a usar aquela plantação de eucalipto durante a noite como esconderijo, quando brincavam à noite de esconde-esconde. Eles não adentravam muito, mas julgavam ser um ótimo esconderijo. Brincaram ali por várias noites e viram que o lugar era bom para se esconder. Mas em uma dessas noites, quando ela foi se esconder ali dentro do calipá, como ela mesma dizia, ela viu um cachorro em pé com um corpo humanoide, peludo, olhando para ela com olhos vermelhos e com a genital, tipo de um cachorro também, formato de um batonzão, olhava para ela e mexia naquela coisa. E começava a fazer um barulho, como se tentasse rir, uivar, ela não sabe explicar. Diz que foi o som mais horrível da vida dela. Ela correu tanto aos gritos que os pais de todas as crianças saíram para caçar o bicho, mas nada encontraram. Houve mais aparições desse ser horrível, mostrando as genitais para outras crianças, para as pessoas que passavam nas estradas à noite. Tanto que, naqueles dias, os pais proibiram seus filhos de brincarem à noite, ali nas redondezas, e as pessoas evitavam sair de suas casas depois da caída da noite. Logo começaram a suspeitar de um andante que via rondando os sítios, pedindo para fazer algum trabalho em troca de comida, e se notava que onde ele aparecia pedindo as coisas, o bicho também aparecia. Então botaram esse homem para correr, e desde então nunca mais o tal lobisomem que vivia no cio apareceu. Estranha a história, né? E assustadora também. Por isso que eu digo, o metamorfo assume as características da pessoa que se transforma. Então, nem todo lobisomem é bom, nem todo lobisomem é mau. Vai da pessoa que vira o bicho. Eu, hein? Tô fora. E aí, o que acharam das histórias de hoje? E você que está aqui pela primeira vez, se inscreve aí, vai! Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, sem
sem deixar um comentário aí, né? Ativar as notificações do canal, pois isso me ajuda muito, 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 gente. E ajuda o canal Angel Black Contos de Terror a deslanchar, a crescer, faz o YouTube ver que o canal é relevante e vai estar mandando, divulgando para mais pessoas. E quem quiser e puder dar um up a mais já sabe, né? Superchat, super stickers, valeu? E até o Pix, a chave do mesmo vai estar aí na descrição do vídeo. Se você tem um relato, um conto, uma história, uma curiosidade que queira compartilhar conosco, considere enviar para o e-mail do canal. Pode demorar, mas quando você menos esperar, sua história estará aqui, ó, sendo narrada por mim no canal Angel Black Contos de Terror. Você pode também dar uma olhada aí nas playlists do canal, me seguir nas outras redes sociais e também prestigiar meus outros canais, fica a seu critério, mas eu vou ficar muito feliz. E falando em feliz, né? Eu quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me dão muita felicidade, permitindo que eu narre suas histórias. Ajudam-me muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a todos vocês aterrorizados. Muito obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha vida, da minha história e da história do canal Angel Black Contos de Terror. Bem, meus amigos, por hoje é só. Um forte abraço, apertado, sabe? Daqueles de quebrar ossinho e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!